Vamos lá, ó. Na teoria, os foguetes nucleares levariam metade do tempo para chegar em Marte, em comparação aos nossos foguetes convencionais, que queimam combustível fóssil. Sabe como é que é, né? Somos chimpanzés, né? Mas na prática, isso seria possível? Vamos ver. Esse é o assunto aqui do Plantão do Meteoro. Ou não? Agora sim. E quase que eu faço mais uma aqui pra cima da Ana, né, Ana? Quase que eu termino antes, mas ela está aqui em toda a sua glória. Tudo bom, Ana? Conta pra gente, então, os foguetes que a gente manda, né, pro espaço são de combustível fóssil, né? E quer dizer, então, que esses foguetes nucleares, eles são novos ou eles já existem? Qual que é o papo? Vamos lá. Não sei se vocês lembram que toda vez que eu introduzia um conceito, eu ia falar, vamos de historinhas. Imagina o pessoal lá na Guerra Fria, na corrida espacial. Aí um país, os Estados Unidos, vira e fala para a União Soviética, então, cara, a gente vai lançar nossos foguetes que usam energia nuclear para chegar na Lua mais rápido que vocês. You know? Aí, imagina o rebuliço que ia dar, né, depois da Primeira, Segunda Guerra Mundial, que Guerra Fria, já conhece. Como a tensão sobre isso ia ser falando que existiam foguetes nucleares, né? Mas, assim, era um projeto, sim, da NASA, uma missão lá da época da Guerra Fria, que acabou não saindo do papel por várias questões, inclusive eu acho que uma delas foi só tecnologia, assim, acho que não era mais medo da União Soviética, é mais uma questão tecnológica e que acabou funcionando, foi o que a gente usa normalmente, que é uma reação química que acontece, né? E aí, esse assunto agora voltou à tona, porque desde aquela época era um projeto muito bom, porque iria usar o tempo a velocidade que esses tipos de foguetes conseguiriam atingir seriam muito maior que nossos foguetes convencionais. E como a gente está na era da exploração espacial para outros planetas, a gente tem que demorar cerca de mais de um ano para sair da Terra e ir para Marte, utilizando os nossos métodos convencionais. Uma pergunta que fica por que não usar foguetes que usam energia nuclear agora? Como que funcionaria esses foguetes? A energia que seria liberada seria através da fissão nuclear, que é um processo nuclear onde o núcleo muito pesado é dividido em dois. E esse processo foi o mesmo processo que foi utilizado para a criação da primeira bomba nuclear e é utilizado em reatores nucleares hoje em dia. Mas existe ainda uma questão a respeito disso, porque uma delas é a questão do uso do material radioativo que a gente precisaria utilizar para fazer esses foguetes. Por anos, os Estados Unidos ele chegou a financiar o desenvolvimento de tecnologias que utilizava um certo tipo de urânio que era altamente enriquecido. E esse urânio ele foi proibido de ser utilizado porque assim, a contaminação era muito grande. E adivinha qual é o melhor tipo de material para os foguetes nucleares? O urânio que foi proibido. Tá aí, né? Então, a gente já tem uma questão a ser levantada aí. Existe outro tipo de urânio que ele é mais baixo, enriquecido, e que poderia ser utilizado para essas viagens, mas só que o motor, assim, do foguete ficaria muito mais pesado do que o usado com urânio enriquecido. Então, faria que o foguete ficasse mais pesado no final. Então, uma questão, você vai ganhar velocidade, você usa velocidade, você tem algo relativamente mais leve, que você vai atingir o tempo muito menor, mas existe essa questão da contaminação radioativa e tal, no manuseio desse tipo de material, ou você utiliza um que tem menos riscos, mas que deixa o seu foguete mais pesado. E é essa questão. Em 2027, eles já estão planejando enviar o foguete que usa energia nuclear, mas utilizando esse urânio que é menos enriquecido, por várias questões óbvias,
Mas é algo a se pensar no futuro da exploração espacial. Será que algum dia a gente vai precisar usar esse tipo de urânio? Como que vai ser? A gente tem protocolos de seguranças mais avançados? Porque é uma questão que a gente tem que pensar, né? Sem dúvida. Vou pedir para... Eu acho que é só a foto do foguete que eu tinha Tá aqui. deixado aí. Vou botar na tela. Que é uma ilustração do foguete nuclear. Vamos lá. Que é uma ideia muito boa, que é uma ideia que já era discutida desde a Guerra Fria, como eu disse. A gente estava falando anteriormente do Carl Sagan, e ele era um dos defensores, assim, não, a gente tem que utilizar, mas a gente tem que utilizar com sabedoria, porque a gente tem que tomar cuidado com o que a gente está mexendo, e envolve vários processos. Então, é algo a se pensar. Eu acho uma ideia muito boa, não sei vocês, mas imagina você chegar em Marte em questões de meses, por exemplo, e não mais anos, como a gente chega hoje. Talvez o futuro da exploração espacial vai ser com foguetes que utilizam esse tipo de energia nuclear para funcionar. Por causa desse lance da velocidade e tal, chegar na metade do tempo, chegar em 6 meses, então em Marte seria esse a ideia. Mas realmente, Ana, o lance de aumentar ou diminuir o peso e tudo mais tem a ver com o fato de que o foguete, quando ele sai daqui, grande parte dele é só combustível, né? Isso aí se desacopla, né, em determinado momento do voo, né? Exato. Os foguetes tradicionais, eles têm que ter, eu não lembro se é oxigênio ou hidrogênio, alguma coisa assim, eles têm que ter vários galões assim dentro para alimentar o motor para conseguir subir. Então, é uma coisa que vai alimentando e vai perdendo peso quando sobe. Mas imagina, um dos problemas principais que foi o pessoal da Guerra Fria para o lançamento do foguete é que a gente tem que ter uma energia para conseguir sair, desprender da força gravitacional da Terra, porque senão ela vai te puxar para baixo. A gente tem que ter uma energia mínima para conseguir fazer essa subida. E essa era uma das questões principais porque os Estados Unidos não conseguiam levar um foguete para a Lua, por exemplo. Porque eles não conseguiam colocar energia suficiente ali para que o foguete subisse. Tem relatos de vídeos na época deles fazendo testes de foguetes que ele começava a subir e voltava. Começava a subir e voltava. Ah, entendi. Então isso já é uma questão. Isso já respondeu a pergunta aqui do Flávio, que falou assim, ó, por que os caras conseguem fazer isso com um míssil e não conseguem fazer isso com um foguete, né? Tem míssil, né, atômico e tal, porque não consegue fazer... Então é por isso. Porque para você, dentro da atmosfera aqui, conseguir passar de um lado para o outro, quem sabe seja menos combustível, menos energia necessária do que para sair, por mais que seja muito mais quilômetros, né? Teoricamente, você vai mandar um da Rússia para Inglaterra, quase 1.000 quilômetros de distância. E daqui para o céu não é tão 1.000 assim, né? Como é que funciona isso? Exato. Quando você está lançando um míssil, você não precisa compensar a gravidade da Terra porque no foguete você precisa ter uma força suficiente para conseguir sair, né? E esses fatores que, assim, a velocidade que você manda um objeto determina como ele vai agir. Para satélite, a gente tem uma coisa específica, uma velocidade específica para ainda continuar ali na órbita da Terra, e para foguete a gente tem outra, e para míssil é um pouquinho menor. Então, depende do seu cálculo da sua velocidade, quanta energia você precisa para mandar o seu foguete para cima. Tanto é que uma história muito engraçada, que o Brasil foi lançar um satélite uma vez, fez alguns cálculos errados, aí ele começou a rodar e voltou e caiu. Foi por isso? Foi um erro de cálculo aí? Foi um erro de cálculo. Olha só, o Rafael, é isso? Mandou aqui um superchat falando aqui: muita gente passando necessidade básica na Terra para pensar em gastar bilhões para enviar tranqueira para o espaço. Galera, a gente é uma espécie que a gente é modo exportação, né? A gente exporta o que a gente tem de pior. Essa pergunta é muito boa, porque, assim, eu já trouxe vários exemplos aqui de como a exploração espacial, como a astronomia, a tecnologia que são criadas, são utilizadas para melhoramento de vida. Existe uma área, até um curso novo na USP, que chama Física Médica, que a gente usa coisas que a gente aprende na física, na área da medicina. Então, essas coisas estão ligadas. Lembra quando eu falei sobre que estavam utilizando uma tecnologia de identificação de estrelas e galáxias para identificar se uma imagem era inteligência artificial ou não?
para quando criavam imagens de pessoas fakes e tal. Então, assim, parece muito distante da realidade. Eu concordo em partes, porque, assim, é algo a se pensar onde a gente está investindo esse dinheiro, mas o dinheiro investido em ciência e tecnologia não é um desperdício, né? Não é perda, né? Não é perda, é investimento, né? Mas sem dúvida, cara, tem coisas que vêm primeiro, né? A dignidade das pessoas também vem primeiro, a gente entende tudo mais. Mas eu vou colocar aqui o papo que o Iaká do Shidoro mandou aqui, ó. Bilionário só quer ir pra Marte porque a gravidade lá compromete as guilhotinas. Ah, galera, quem sabe a gente podia usar um pouquinho mais delas? Demorou. Olha só, estive aqui com Ana Pleiad. Dá uma olhada no trampo dela lá em _Pleiad. Divulgação científica de primeira qualidade. Pode crer? Também dá um salve aqui em Oguahiro e não esqueça da TV Cringe Brasil. Hoje às 21 horas tem mais um vídeo lá, hein? São vídeo ensaios, reacts, um pouco da TV dos anos 90, pra gente falar de história, filosofia, cultura, tudo que a gente se amarra. E de um jeito que remete às origens do Meteoro. Então, se você já é veterano no canal, tenho certeza que você vai se amarrar. Dá uma olhada lá. TV Cringe Brasil. Não perca. Isso é mais um filhote do Meteoro. Daqui a pouco a gente volta com mais Plantão.